Fala, turma. Falar aqui do KNRI, relatório, saiu recentemente o relatório deles. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões aqui do KNRI. Patrimônio aqui de 4,6 bi, né? Aquela galera, né, que chora aí que KNRI paga pouco, mas percebe, você vai perceber por esse relatório aqui que KNRI é aquele fundo para tiozão, tipo eu, né? Tiozão aí que não quer muito estresse, apesar de eu ter um e outro fundo que gosta de arriscar um pouquinho mais aí, falando da tijolada. Mas vocês vão ver aqui que a NRI, para variar, ele segue fazendo o básico e é inacreditável aqui, né? Com o resultado das ações comerciais adotadas pela equipe de gestão dos fundos, tivemos duas novas locações na Torre Cristal, do Complexo Choverá. 759 mil metros quadrados, 759 metros quadrados e 446 metros quadrados no novo empreendimento ali. Locaram. Então, com isso, a locação ela diminuiu para 4,25 ante 4,35. Diminuiu um pouquinho, mas está diminuindo. Ou então o fundo vai mantendo baixinho. Considerando que o fundo ele tem uma concentração, perdão, ele tem aqui uma quantidade de lajes bem representativa dentro do portfólio, certo? Se a gente somar o total de lajes ali em questão de valores de imóveis, passa de 1 bi, vai para 2 e alguma coisa. É um fundo de 4, tem uma alavancagem ali, vai tranquilamente ali para 2 e alguma coisinha, né? Então, assim, tem fundo aí que não consegue manter a vacância tão baixa quanto o KNRI consegue, certo? Então a gestão aqui da Kinea é a coisa absurda. Aí o pessoal fala, paga pouco, porque a cota sempre negocia lá em cima. Apesar de que ela caiu nos últimos dias aí, só que é isso. KNRI é isso. É aquela tranquilidade, é você comprar e dizer assim, vou seguir tranquilo aqui. Aí a questão de rentabilidade, liquidez, aqui, né? Se tiver a receita por tipologia, escritório 55% equivale. Então, uma representação significativa. Até na última compra que eles fizeram há pouco tempo, eles tinham lá no pipeline para comprar também mais galpões e acabaram comprando as lajes somente. Imagino que ainda vão fazer a compra de repente de galpões em breve, considerando que eles têm ali para pagar inicialmente também pela aquisição que fizeram de lajes. A gente já vai ver isso no informe mensal. Mas isso aqui eu não gostei muito na época, né? Quando compraram ali no meu grupo fechado, até falei pro pessoal, né? Sou cotista do KNRI, tô dando um tempo ali no KNRI, porque, pô, estão aumentando a exposição em lajes. Eu não sou muito fã de laje, não é porque o cara é fã, não tem explicação por isso. É porque não tem uma explicação por não gostar de lajes. É porque o segmento de lajes sofre mais e ponto final. Pode conversar com qualquer analista que ele vai mostrar o histórico, uma vacância na média ali 17, 18, 15, no melhor cenário. Algo raro, senão é sempre beirando ali 20, 18, inclusive no relatório aqui a gente vai ver ali que agora deu uma diminuída, mas ainda continua mais alto comparado aos galpões, que está abaixo ali, considerando o mercado geral, está abaixo de 10%, né? No KNRI praticamente 100% locado. Prazo médio dos contratos aqui chegando ao fim, na média, né? Alguns já estão para vencer agora ano que vem, tanto de escritório como de galpão, então 3,54 para escritórios e 4,19 para logísticos, né? Vencimentos. Mas a gestão me parece ser muito competente aqui para ir renovando esses contratos. Outro ponto aqui as carências. Até maio de 2026 tem mais 554 mil, vão entrar de receita aqui para o fundo. A gente vê aqui, ó, escritório lá no Rio de Janeiro, né? O edifício Botafogo é um deles, faz parte aqui do portfólio. O gestor até tinha comentado uma vez que a ideia era talvez até se desfazer. Nunca mais falou sobre isso. Logicamente, com a Selic em alta, é mais difícil também sair fazendo bons negócios, mas nunca mais tocou no assunto. Eu espero que de fato vendam, né? Logístico aqui com 13 de vacância, né? A financeira aqui, né? E aqui a gente vê a vacância física, né? De logístico aqui só de 1,99, praticamente inexistente, né? E a gente vê já a vacância física aqui é financeira, né? Logística é 2,71, equivale a 1,99. A vacância física aqui de escritórios a 12,64, considerando o portfólio todo aqui, considerando só as lajes do fundo, né? Então é o que pesa aqui para essa vacância estar mais alta lá de 4 alguma coisinha as lajes. Não fosse isso aqui, a vacância estaria em 2%, quase 3 ali vai. O fundo possui mais de 150 inquilinos. Isso aqui a gente olha e pensa, pô, é bastante coisa, diversificação significativa e tudo mais. De fato.
Só que se a gente compara com os REITs americanos, né, não estou comparando a forma como os segmentos atuam. FIs possuem um regulamento totalmente diferente lá, mas estou falando do tamanho, já que são imóveis. Lá tem REITs, por exemplo, onde possui 6 mil inquilinos. É coisa de louco, né? Mas quem sabe um dia a gente chega aí, de repente um pouquinho mais, né? 500 inquilinos, 400 inquilinos, patrimônio de 10, 12 bi. Estou falando aqui para todos os fundos imobiliários, ou todos não, perdão. Para a maioria aí dos fundos imobiliários, aqueles que estão crescendo, que a gente segue acompanhando e estão crescendo, né? Aí nós temos aqui os imóveis do fundo, ó, 590, 201, 300, 300, 133, enfim, né, os valores dos imóveis avaliados. Aqui está aquele Botafogo, tá aqui embaixo, né, a vacância aqui bem significativa, e já vem há um tempo essa vacância aqui. O fundo ele tem 100% de participação aqui, né? Então é uma vacância bem alta que pesa aqui para o fundo. É algo que eu espero que uma hora aí, de repente, a gestão mude, né, e venda esse imóvel. Enfim. Expectativa de conclusão aqui desse imóvel que está em desenvolvimento, Lages. O total aportado 272, participação de 69%, expectativa de conclusão de primeiro semestre de 26, e aí o fundo ele tem uma carência de 18 meses dos juros e o prazo de amortização é 133 meses após a carência. Então, situação cômoda, porque daí a gente chega aqui e olha aqui no informe mensal do fundo, né? A gente vê aqui que o fundo ele tem para receber aqui valores por venda de imóveis, 154 milhões, aí ele tem mais aqui em LCI, se eu não estou enganado, LCI, LCA aqui, LCI, 121 milhões, aí tem mais um pouquinho aqui, 270, mais um pouquinho, né? Mais um pocão, em um CRI, que eu acredito que seja um CRI aqui conversível. Então assim, a gente olha pelo montante que ele tem a pagar aqui embaixo, versus o que ele tem a receber, a situação do fundo é muito cômoda, bem tranquila. Então, para quem reclama, né, do fundo, assim, não é um fundo para quem quer um yield mais alto, é um fundo para quem quer tranquilidade. Aquelas lojinhas que a gente tanto fala nas cidades, se eu tivesse grana e fosse investir em lojinhas, não existissem fundos imobiliários. Vou pegar lojas ali bem localizadas, no centro da sua cidade, vou botar para alugar. É mais ou menos isso aqui com o KNRI, né? Que a gente vê o resultado do fundo, de receita 22 milhões, tem receita de aluguel antecipado de 2.454 milhões, e aqui nós temos ainda uma renda mínima garantida, que se eu não estou enganado, talvez eu esteja enganado, mas se eu não estou enganado é referente à torre C desse imóvel aqui, e se eu também não estou enganado, ela termina agora em 26, eu não lembro mais o mês agora, mas vai terminar agora em 26, essa renda mínima garantida, e o fundo não vem utilizando, né, desse dinheiro. Ah, tá aqui, é isso mesmo. A renda, eu anotei e esqueci. Renda mínima relativo à aquisição da torre Rochoverá Torre C, né? Do ativo Rochoverá Torre C. É isso mesmo. Deixei destacado aqui e, enfim. Aqui nós temos o panorama do mercado imobiliário, segundo trimestre de 2025. Aqui é que a gente vê o mercado logístico, como ele vem bem, né? Tivemos uma inclusão de metros quadrados bem significativa, e não houve uma elevação da vacância, porque já foi logo absorvido esses novos metros quadrados que estavam chegando. No segundo trimestre de 25, os ativos aí de classe A apresentou um estoque de 161 milhões distribuídos em 252 empreendimentos. Tivemos um aumento relevante no volume de novo estoque, que atingiu 650 metros quadrados a mais, né, versus 42 no trimestre anterior. Mesmo com esse incremento relevante, a vacância ela subiu para 9,23 antes de 8,50. Então a gente vê como o mercado logístico segue aquecido. E quando o fundo aqui fez uma emissão, eu falei aqui do KNRI, da divisão aqui de receita, né, tipologia por receita, eu estava com uma expectativa muito grande que eles fizessem mais compras de galpões logísticos, porque senão ele vai ficando para trás nesse segmento. E é um segmento que eu entendo ser muito bom. Dá uma olhadinha aqui, BTG compra portfólio logístico por 2 bi, notícia de ontem. O BTG Pactual está comprando portfólio premium de logística de um grande player por 2 bilhões. Não se sabe ainda se é o BTLG. Né? A gente vê aqui que uma parte desses metros quadrados aqui, 500 mil metros quadrados, vão para o BTLP, um fundo que foi criado recentemente. O fundo assinou um contrato de compra em participação de 274 milhões, que equivale a 13% do negócio. Então, assim, o segmento logístico ele está crescendo bastante. E ainda falta muita coisa. Aqui para minha região, eu já falei isso em outros vídeos aqui, eu moro em Timbó, próximo a Blumenau, Floripa,
Navegantes ali tem o porto e o aeroporto. Então, assim, essa região agora nossa que está sendo duplicada, né, a 470, e com isso a gente já percebe construções de galpões bem significativos que liga a minha cidade à BR-101, que daí liga a Navegantes. Onde tinha muita arrozeira, por exemplo, são galpões começando a ser levantados. E a região sul aqui ela começa a apresentar mais interesse, não é? A região, os fundos começam a ter mais interesse pela região sul, justamente por essa aproximação com o porto, aeroporto. Para Floripa também temos aeroportos, lá também tem na BR muito espaço para construir. Então eu vejo assim que a região para cá também vai crescer. Acredito bastante que os fundos vão começar a aderir também lá, já que São Paulo está chegando ao limite, né? Raio 30 ali, por exemplo, esses imóveis que eu mostrei do BTG é raio 30. Vai chegar um momento que não tem mais onde comprar, muito menos construir. E fundo, vai chegar um ponto também que, conforme o fundo for grande, ele não vai mais ter interesse em vender aqueles imóveis. Aí vem aquela parte que todo mundo, todo cotista gostaria que já fosse agora, né? De ficar locando e ganhando aluguel. É isso. Só que para isso tem que passar por aquelas, vamos dizer assim, aquelas dores do crescimento do fundo imobiliário. Porque quando os REITs começaram, eles também eram minúsculos, pequenininhos. E aí teve que ter o crescimento. Aqui é a mesma coisa. Então tem que ter aquela paciência, né? E acompanhando, se o gestor não dá uma acelerada exagerada, mas eu acredito muito que vai chegar ao ponto que o fundo ele vai estar ali, 15, 20 bi. Não sei se chega a tanto, mas vamos imaginar que chega, né? 20 bi. O fundo estará com muitos imóveis. Ele vai fazer vendas muito pontuais, até porque ele não vai sair vendendo o ouro que ele tem ali dentro. Então aí nós teremos rendas recorrentes, mais tranquilas, né? Sem tanta engenharia para trazer a renda vindo de compras parceladas, de compras via Sellers Finance, para daí pagar lá na frente, mas já recebe o aluguel. Então, assim, só que para isso tem que ter um pouquinho de paciência e esperar, né? Esperar que aconteça. Mas aí a gente vê como que acontece esse crescimento. E a gente vê como há um crescimento no logístico. E o preço do metro quadrado também subiu um pouquinho aqui, né? De 29,04 para 30,22. Já o galpão, as lajes, a gente vê aqui que houve uma absorção líquida de 114 mil, no acumulado aqui, acumulando 198 mil, 198 milhões, não, 198.591,82 metros quadrados, a absorção bruta de 193. A vacância aqui de 17,84. Melhora? Sim, né? Era de 18, mas ainda é uma vacância significativa. Né? Mas eu espero que também melhore, não é porque eu não gosto de lajes que eu torço contra, tá? Eu espero que melhore. Eu só acho que é muito entre sai em lajes, não tem aquela recorrência, aquela tranquilidade que existe, aquela tranquilidade sempre entre aspas, né? Que existe com os galpões logísticos, tá? Então esse é o resumão aqui que nós temos com o KNRI. O fundo segue navegando em águas tranquilas e fazendo o tal do feijão com arroz.